Então, mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, aqueles que nos ouvem através da gravação desse áudio, desejo do nosso coração é que Deus possa falar com você também, onde quer que você esteja, no horário que você esteja nos ouvindo. A semana passada começamos a falar um pouquinho em Romanos capítulo 12, queria convidá-la novamente a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. O livro aos Romanos, a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Encontraram? Diz assim, do versículo 1 ao versículo 2 apenas: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Peça para que Deus fale com você. Peça para que o Espírito Santo traga entendimento diante do que foi lido e o que vai ser exposto. Santo Espírito, nós já cantamos que na Tua presença nós nos rendemos. E diante dessa mesma presença da qual nem que nós quiséssemos, nós poderíamos sair. Porque de onde fugiremos da Tua face, se subamos aos céus, lá Tu estás. Se façamos a nossa cama no mais profundo abismo, o Senhor também se encontra lá. Se tomarmos asas da alvorada e nos determos nos confins da terra, até lá a Tua destra nos encontrará. Então não tem como fugir da Tua presença, mas queremos responder à Tua presença, é isso que faz a diferença. Então a nossa resposta para a Tua presença, Santo Espírito, é que queremos ouvi-lo essa noite. Da mesma forma que a Tua palavra diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos aqui como igreja para ouvir a Tua voz, Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus, amém. Nós vimos que o capítulo 12 de Romanos, ele é uma resposta a tudo que foi visto até agora. Talvez na sua versão comece assim: portanto, rogo-vos. Talvez a sua comece assim. A minha já começa com o termo rogo-vos, pois. Mas na verdade, a frase tem que começar com um pois, um todavia, um portanto, para fazer mais sentido. É como se ele estivesse falando tudo o que falar até o capítulo 11, aí ele diz: portanto, diante de tudo que eu falei, diante de tudo que eu ensinei, eu quero agora concluir a minha fala. O capítulo 12, ele é praticamente uma conclusão, entrando do capítulo 13 até o capítulo 14, de tudo que foi falado em Romanos até agora. Mas o que foi falado até agora, para ele dizer portanto? O que Paulo mostrou nos outros capítulos, basicamente, é a pessoa de Jesus. Até então, a humanidade não tinha visto um ser humano, um homem de verdade. Mas como não? Porque depois do que aconteceu no Jardim do Éden, a humanidade se corrompeu. Nós nos tornamos a imagem e semelhança de Adão e Eva. Nós começamos a reproduzir a queda do Éden. Então, até então, já que Adão e Eva se corrompem, a humanidade nunca mais viu um homem de verdade. Um homem em toda a sua potencialidade. Um homem centrado na sua humanidade. Aí Paulo vai escrever dizendo que Jesus é aquele equivalente a Adão. Se você quer saber como que Adão e Eva eram antes do pecado, no Jardim do Éden, olhe para a pessoa de Jesus. Se você tem o desejo de ser parecido com um homem
de verdade, quando eu falo homem, eu não estou definindo o gênero masculino, mas se você quer ser uma pessoa de verdade, nós precisamos olhar para Jesus e perceber como ele responde para a vida, como ele lida nos relacionamentos, a forma que ele olha o mundo, a cosmovisão de Jesus. Para isso, nós temos o auxílio do Espírito Santo. Por isso que ele vai começar, e nós já falamos semana passada, dessa forma. Portanto, pois, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Nós vimos que essa expressão rogar, que Paulo está usando, rogo-vos, no grego é a mesma palavra que dá origem à palavra paráclitos. Calma aí. O que significa a palavra paráclitos? É a palavra destinada à pessoa do Espírito Santo. É o paráclitos, o advogado, aquele que advoga a nossa causa e aquele que sonda as profundezas de Deus e sonda as nossas profundezas. O que Paulo estava falando com esse termo rogar? Eu rogo-vos, irmãos. É como se ele falasse, só tem um jeito da gente ser parecido com Jesus. Só tem um jeito da gente ser gente como Jesus foi e é. Através do Espírito Santo. Porque os nossos esforços, eles são circunstanciais, tem a ver com a circunstância do agora. Normalmente as nossas decisões têm mais a ver com o nosso bem-estar, tem a ver com a nossa vantagem, o nosso benefício, e ele é circunstancial, porque a gente não consegue ver o futuro. E normalmente é superficial. A gente não vai nas profundezas de quem nós somos, até porque nós não conhecemos as nossas profundezas. Então Paulo está dizendo, para que você se torne como Jesus, só tem um jeito disso acontecer, pela ação do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo pode ir nas profundezas do teu ser, áreas da tua vida que você já trancafiou, calabouços que você já fechou a chave, jogou e age como se não existisse aquela área da tua vida. Pois bem, o Espírito Santo ele vai até lá. Lugares que você tem medo, lugares que você tem receio, lugares que você tem traumas. O Espírito Santo vai nas profundezas do nosso ser. E a partir das profundezas do nosso ser, ele suscita Jesus em nós. Então, eu só posso ser parecido com Jesus através do Espírito Santo. Não tem como eu falar para você, faça isso, que você vai ser parecido com Jesus. Se o Espírito Santo não agir no interior do seu ser. E aqui vai ter um contraste com a história da fé do povo judeu. Eles faziam coisas externamente para que aquilo se internalizasse. Mas aqui Paulo está dizendo, agora em Cristo, a fé não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. É uma mudança interna que tem as suas implicações externas. Aí ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor. Lembra que nós falamos da palavra misericórdia? O que é misericórdia? É a junção de dois termos. Miséria com córdia, cardia, que vem de coração. Quando eu falo Deus, tenha misericórdia de mim, eu estou falando o que para Deus? Pegue a tua cardia, a tua córdia, o teu coração e coloque na minha miséria. Então quando Paulo fala, tenha misericórdia, ele está assumindo a sua posição de miserável, a sua pobreza no ser. Gente, nós só vamos ser gente de verdade a partir do momento que a gente assumir a nossa miséria. O grande problema nosso é que nós criamos uma fachada de que tudo vai muito bem. Agostinho já disse, o que nos afasta de Deus não são os nossos pecados, mas são as nossas bondades. Vamos entender essa fala porque ela é perigosa, se a gente tirá-la do contexto da explicação. Porque o pecado já foi resolvido na cruz. A condenação que o pecado traz, nós não cantamos, Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou na cruz. Então, quem está em Cristo, o pecado não o domina, porque ele tem o perdão, ele tem a graça. O pecado não o separa mais de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ou Romanos capítulo 8. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma pergunta, o que pode separar de Deus?
Enche a boca e fala, nada! Nada pode te separar do amor de Deus. Gente, se você não entender isso, a fé vai ser um peso para você. Aí a religião vai te engolir. Você precisa ter o teu coração descansar nessa verdade. Nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas mesmo eu estando nesse amor, isso não significa que eu sou perfeito. Mas quando eu acho que agora eu sou perfeito, eu sou muito bonzinho, isso torna o meu coração embrutecido, endurecido para o amor de Deus. Então, nesse sentido, as nossas bondades podem nos separar de Deus. Se você se acha muito bom, isso vai gerar no teu coração o quê? Orgulho, soberba. E Pedro nos diz, se me falha a memória, Deus concede graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. A ideia de soberbo é aquele que se acha bom. Você se acha bom? Você acha que Deus olha para você e fala assim, ó, olhando para a sua vida, você é uma pessoa tão gugu dadá, tão bonitinho, que, é por isso que eu te amo. Você é muito bonzinho, você não mata, você não rouba, você faz tudo tão bonitinho, por isso que eu te amo. Se você pensa assim, você está se afastando, caindo da graça de Deus, como Paulo disse aos Gálatas. O que você tem que fazer? Você tem que ver realmente quem você é, senão você não vai pedir misericórdia. E misericórdia significa, Deus, eu sou miserável. Eu sou miserável. Eu estou ajuntado a Ti por causa do Teu amor, por causa do sacrifício de Cristo. Mas eu sou um cabra miserável. Eu sou pecador. Se depender de mim, Deus, a minha miséria me domina. Então, pega o teu coração e coloca na minha miséria. A miséria é a prevalência da morte. Um coração é símbolo do quê? Da vida. É como se você falasse, Deus, pega a tua vida e coloca na minha morte. É você assumir que, Deus, eu não sei ser gente de verdade. Eu não sei ser esposo, eu não sei ser esposa, eu não sei ser pai, eu não sei ser mãe. Eu preciso aprender contigo. Eu sou miserável como pai, eu sou miserável como esposa, eu sou miserável como profissional, eu sou miserável como pessoa, mas Deus, coloca a tua vida em mim então. Coloca o teu coração em mim. Aí você vai experimentar dessa transformação que Paulo vai continuar a falar. Vamos continuar. Romanos capítulo 12 ainda, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. O que é a ideia de apresentar? Eu estou falando muito a palavrinha no grego, é para a gente entender bem a profundidade desse texto, porque ele é muito profundo, muito expressivo. A palavra apresentar tem a ver com se colocar totalmente à disponibilidade de alguém. É a ideia de alguém que chega e fala, eis-me aqui. O que o Senhor quiser fazer, pode fazer na minha história, em todos os sentidos. Eu não estou apenas entregando parte da minha história, eu estou me entregando totalmente. Eu não quero que o Senhor lide apenas com a minha vida financeira. Eu quero que o Senhor lide com a minha vida em todos os aspectos. Eis-me aqui. Eu estou me rendendo, eu estou me apresentando. Ok? Se colocar totalmente disponível. Mas para quê? Para que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, diz o texto. A ideia do vosso corpo também é essa totalidade. E aí a gente conversou um pouquinho sobre o que era sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é um sacrifício? Vamos sacrificar algo, significa o quê? Morte. A história da fé judaica era marcada pelo sacrifício pela morte de ovelha, cabrito, pombinha. Eram vários tipos de sacrifício que tinha. Mas agora em Cristo nós não precisamos mais sacrificar nada para a morte. Não precisamos matar nada. Por quê? Toda aquela bicharada que foi morta na história, os cordeiros, tudo aquilo, era simbolismo de quem? Jesus. Quando João Batista vê Jesus vindo ao seu encontro, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois de Jesus, não precisa nenhum sacrifício para fazer Deus se aproximar de nós. Guarda isso no teu coração, senão você vai ser enganado pela fé
atual que fica dizendo para você tem que fazer alguns sacrifícios para ter alguns benefícios de Deus. Qual que é o sacrifício que eu tenho que fazer para ter algum benefício de Deus? Nenhum. O maior sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Guarda isso no teu coração. Porque senão, você vai simplesmente colocar de lado o sacrifício do Calvário e substituir por sacrifícios religiosos. Então, para eu ter dinheiro, eu preciso sacrificar dinheiro, dar dinheiro? Gente, essa mentalidade é podre, é pecadora. Ok? Paulo então vai dizer, você vai oferecer um cabrito, é isso? Não, você vai oferecer um cordeiro, é isso? Não, você vai oferecer o quê? O teu corpo, a tua vida, como sacrifício vivo. O que é a ideia de sacrifício vivo? Você não precisa morrer. Mas significa que na sua história, há realidades que você vai precisar sacrificar, renunciar, para que aconteça o culto que ele vai dizer mais à frente, que é traduzido como culto racional, e você vem experimentar a boa e agradável vontade de Deus. O tema da mensagem, que nós trabalhamos desde o domingo passado, tem a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida, como que eu posso experimentar dessa vontade? E nós partimos do pressuposto que a vontade de Deus é infinitamente melhor do que a nossa, porque a gente vê com limitações, a gente vê pela influência do que nós recebemos, a gente vê influenciado pela cultura que a gente está. Agora, Deus é atemporal. Ele vê o teu ontem, o teu agora e o teu amanhã. E por ele ser um Deus bom, vale a pena dizer, eu quero viver a tua vontade. Para isso, ele vai dizer, entregue o seu corpo, a sua história, como um sacrifício vivo. Qual que é o sacrifício então que nós temos que fazer? Você precisa talvez andar a pé daqui até Meca, daqui até a Meca é impossível, mas fazer uma peregrinação até a Meca, até Jerusalém, até um santuário. Você precisa se ajoelhar no milho, você precisa subir a escadaria da penha, você precisa arrumar o lencinho ungido do apóstolo tal, você precisa ter o paninho não sei o que das contas, a aguinha não sei das contas, a rosa que vem não sei da onde. Você precisa? Não, por causa do sacrifício de Cristo. Agora, o sacrifício vivo que Paulo está dizendo tem a ver com realidades do nosso dia a dia que a gente percebe que conspira contra a vida de Deus. Às vezes você tem que renunciar a algumas vontades, renunciar a alguns benefícios, renunciar a algumas condições, para que Deus seja honrado e glorificado. Nós já falamos isso semana passada, então não quero me deter tanto. Sacrifício vivo e santo. O que é a ideia de santo? A palavra santo significa separado. Isso não aponta uma ruptura, um rompimento social ou familiar. Tem gente que pensa que para servir a Deus tem que se alienar. Aí você vai fazer o que os essênios fizeram na história bíblica. Essênios era uma comunidade no judaísmo que eles falaram assim, não tem como de fato conhecer e servir a Deus convivendo com esse povo sem vergonha e pecador. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos nos separar, vamos nos alienar. Foram morar às margens do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, isolado. Isso não aconteceu só nesse tempo, não. Na história da igreja, muitos fizeram isso. Por exemplo, aquele que foi canonizado como Santo Antônio da igreja católica. O que o Santo Antônio, que até então sempre foi um homem muito piedoso de Deus mesmo, ele virou e falou assim, não tenho condições de levar uma vida séria em meio a pessoas que levam a vida de forma tão banal. Santo Antônio falou, eu acho que o mal que há dentro de mim é fruto desses relacionamentos que eu tenho que conviver querendo ou não querendo. O que Santo Antônio fez? Foi para o deserto. Viveu mais de 20 anos sozinho. Sozinho. É estranho como ele virou um santo casamenteiro, né? Eu vou pesquisar isso, porque ele viveu sozinho. Ele ficou mais de 20 anos no deserto, aí depois ele voltou para a sociedade. E todo mundo, mas Antônio,
você era um monge, alguém tão dedicado, você acreditava que se isolando você ia ter experiência fantástica. Sabe o que o Santo Antônio voltou falando? Eu percebi que o pecado não está fora de mim, mas que o pecado está dentro de mim. Onde quer que eu esteja, essa realidade está dentro de mim. Então, não adianta você se alienar. Não adianta. A oração de Jesus, João capítulo 17, a oração sacerdotal, Jesus orou dizendo: Pai, eu não rogo para que o Senhor os tire do mundo, mas que os guarde no mundo. Ou seja, Senhor, eu não vou pedir que o Senhor pegue o seu povo e os coloque num lugar longe dos ímpios, longe dos maus, longe dos pecadores. Mas eu vou pedir que o Senhor os mantenha entre eles, mas que o Senhor guarde o coração deles da maldade alheia. Olha que oração maravilhosa de Jesus. João capítulo 17. Por isso que eu acredito, irmãos, que a igreja vai sempre fazer parte da história, até a volta de Cristo. Porque a partir do momento que o mundo não tiver uma referência da igreja, o mundo está fadado ao fracasso e à autodestruição. Ninguém sobrevive. Por incrível que pareça, a igreja, pela misericórdia de Deus, e o Deus da misericórdia, é o referencial para o mundo. Jesus não disse que nós somos o sal da terra, luz do mundo. Se você não existir, se a igreja não existir, em algum determinado momento da história, a luz se apaga, cai na escuridão total e autodestruição. Então, o chamado de Deus não é você se alienar. Tem gente que... Isso aconteceu na história da igreja. Por exemplo, quer ver? Na história da igreja pentecostal no Brasil, eles chegaram e ensinaram o seguinte: se nós queremos guardar a nossa espiritualidade e santidade, nós não podemos ter contato com as pessoas do mundo. O que a igreja pentecostal fez na história? Para não deixar os membros se relacionar com o pessoal lá fora, eles criaram um sistema onde a pessoa fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, dentro da igreja. O máximo ele vai trabalhar e volta para a igreja. Tudo é dentro da... Por que já percebeu na igreja pentecostal que tem muito mais programação do que as igrejas históricas? Tem de ser a segunda oração, não sei das contas, terça é o ciclo não sei de quem, quarta é não sei o que das contas. O que está por trás disso? A mentalidade de que o crente não pode se relacionar com o não crente. Mas Jesus deixou claro: eu não peço que os tireis do mundo. Aí você pode falar: que coisa boa, então vou para aqueles lugares mais terríveis. Oba. A ideia não é essa. A ideia é que você não precisa abandonar a tua família, você não precisa abandonar os seus amigos, porque você vai ser a luz deles, você vai ser o sal deles, você quem vai temperar, conservar o sabor. Então, sacrifício vivo e santo. Santo significa você vai vivendo em meio a essas realidades, mas como sendo santo. Isso não vai te contaminar. O problema é aquele que se rende ao Salmo número 1, quando começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém e não se assenta. Esse processo é um processo de alienação, e é um processo em que você está se misturando e se permitindo ser influenciado pelo mal que há no mundo. Então, se você é alguém que nos seus relacionamentos absorve o pior do outro, você precisa rever a tua fé. Porque não significa que você deve romper o relacionamento, mas significa que você é santo. Você não é influenciado pelo mal do outro, mas você influencia o outro pelo teu bem. Santo, como é que é? Vivo, santo e agradável. O que é a ideia do agradável? Gente, a fé histórica judaica, o que tinha de agradável? Seja sincero. Aquele mar de sangue correndo com sacrifícios. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Um porquinho assado, então, pecado. Existe
algo agradável nessa dinâmica da fé? Mas agora Paulo está falando, a caminhada com Jesus é uma caminhada agradável. Então não dá para entender alguém que se apresentou diante de Deus e entregou a sua vida, não ser uma pessoa agradável e não ser uma pessoa que diz, a minha caminhada, por causa de Jesus, é uma caminhada agradável. Isso não significa que você não tenha problema, você tem. E há momentos que você chora, e chora muito. Há etapas na vida que o negócio fica feio. Mas se você não tem como marca maior uma vida agradável, isso não é agradável para você caminhar com Jesus, tem alguma coisa errada, querido. Se para você é exaustivo, cansativo, terrível, penoso, você não entendeu ainda a fé. Um exemplo simples. Para você é agradável estar aqui essa noite? Ou seria mais agradável estar em casa vendo Fantástico, Faustão, seja o que for? Porque se você ainda tem essa luta dentro de si, eu podia estar no meu edredom comendo aquela pipoquinha, vendo pegadinha do não sei do que. Amigo, você não foi ainda atingido pelo Espírito Santo da forma que deveria ser. Você tem que falar, rogo-te, Espírito Santo, muda o meu coração. Se você está aqui agora, já pensando o que você vai fazer daqui a pouco, pode dar uma notícia terrível para você, você não tem nada a ver com a fé. Você precisa se converter. Você precisa falar, Jesus, muda o meu coração, porque eu estou só na superficialidade. Eu estou aqui na igreja com um sorrisão bonito, o pastor fala algumas coisas que parecem engraçadas que eu não entendo, e vou junto, falo alguma coisa, eu fico entendendo, mas eu não vejo a hora de ir embora, porque eu só vim, porque meu pai vem, minha mãe vem, meu namorado vem, minha namorada vem, eu vim para ter um pouquinho de desencargo de consciência, afinal de contas eu não quero ser uma pessoa ausente. Gente, se qualquer motivação for diferente de algo agradável, se para você não é agradável, eu sei que o banco não é tão agradável, às vezes a estrutura não é tão agradável, mas estar junto, louvando, ouvindo a palavra, se isso não gera em você esse coração agradável e grato, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se caminhar com Jesus não fosse uma coisa agradável, eu não caminharia. De verdade. É verdade que há momentos na igreja que talvez você é chamado ao martírio, né? Apocalipse mostra isso. O apocalipse geracional está acontecendo para os nossos irmãos da Síria. Às vezes a gente fica só naquela visão de um apocalipse global, né? Só que a gente não percebe que o apocalipse ele é aspiral, ele é cíclico. No decorrer da história, apocalipses vão se acontecendo. Hitler. Quem você acha que foi Hitler? Pode falar sem medo de ser feliz. Um capeta. Olha, não esperava essa resposta, não. É com capeta. A besta que Apocalipse fala, gente. Você acha que vai existir só uma besta? Se você acha que existe só uma besta, é uma besta. Você é uma besta por pensar dessa forma besteirenta. Porque Apocalipse é geracional. Ele aconteceu para os maias. Aconteceu para os nossos irmãos da igreja primitiva. Houve martírio, mas houve novos céus e nova terra na história daquele povo. Muitos já estão na eternidade desfrutando da presença de Deus. Quem que era a besta para aqueles nossos irmãos do Apocalipse? Imperador Domiciano. Quem foi a besta no tempo de Hitler? Quem é a besta hoje? Fecha a boca, senão não fala besteira. Uns vão falar, Dilma! Pode ser uma coisa terrível, mas está longe de ser uma besta. E aí não é porque eu sou petista, não. Porque eu sou bíblico. Porque se fosse uma besta, ou se viesse uma besta, pode ter certeza que vai ser infinitamente pior do que a gente está vivendo. Você já ouviu um pouquinho a história do Adolf Hitler? Gente, Hitler foi incrível. Sabia disso? Hitler era idolatrado pelos alemães. Mas a gente pensa que Hitler levantou, vamos fazer o inferno, eu sou a besta. A forma envolvente, cativante de liderança, o que ele fez na história da Alemanha, a estabilidade econômica. Se você conversar com um alemão sincero,
Ele vai falar para a história da Alemanha, tirando a guerra e a loucura que Hitler depois chegou a cometer, ele foi extraordinário. Não era alemão? Não sabia disso não. Austríaco. A questão, gente, é o seguinte. Eu não sei onde eu tô. Onde eu estou na pregação? Para eu estar aqui no rito? Hã? Agradável, obrigado. Você é uma pessoa bem agradável. Sacrifício vivo, santo e agradável. A tua caminhada tem sido uma caminhada agradável? Ou tudo para você é pesado? Volto a falar, tem problema. Tem hora que a gente chora, tem hora que chora. Mas para você sempre trabalhar é algo desagradável? Estar na igreja sempre é algo desagradável? Eu sempre falo, eu falo com muito amor. Porque o amor às vezes tem os seus tapas no bumbum, né? Você ama o teu filho, às vezes tem que dar uma correção dando uns tapinhas nele. Não é verdade? Aí eu falo com muito amor. Se não é agradável você estar na igreja, vai embora. Fica molando aqui, não, vai embora. Ó, tem 1000 igrejas aí, escolhe outra e vai embora. Falo com muito amor. É amor mesmo. Porque se pra você estar é desagradável, ô amado, você vai perder tempo pra que tá aqui? Pra quê? Eu não estou falando em termos de desagradável na estrutura, né? Porque senão você é um consumista. Aí você quer, na verdade, um shopping center, você não quer uma igreja, né? O pessoal, às vezes, eu vi um pastor falando, achei muito legal. Ele falou assim, que um pai e uma mãe chegou e falou assim, quais são as programações, interatividade, recreações, verdade, o pastor, eu vi essa semana, esqueci o nome dele, tem para oferecer para os meus filhos. Aí o pastor falou assim, eu te indico o shopping center pertinho da cidade, que vai ser melhor do que a gente. O que a gente tem para os seus filhos é o evangelho, a palavra de Deus, um ambiente que vai envolver a espiritualidade do coração deles. Não sou contra a programação, a gente faz acampamento, tenta melhorar a estrutura, tudo isso. Mas a questão é, se o ambiente da fé não te é agradável, não perca tempo. Não perca tempo. Usando uma frase forte que eu nunca gostei. Como é que é o negócio da porta mesmo, o pessoal fala? A porta da casa... A porta o quê? A porta da rua é vendida da casa? Ah, é muito feio, vou falar isso não. Mas sabe o que é isso, gente? Paulo está falando, olha, nós estamos criando um ambiente, uma comunidade de gente agradável. Que é agradável estar junto, é agradável tomar um café, é agradável bater um papo, é agradável orar, é agradável cantar junto, é agradável estar reunido aqui, é agradável estar reunido no meio da praça, é agradável estar reunido debaixo da ponte. Onde a gente reunir, é agradável estar no novo templo lá, no novo espaço, é agradável estar com esse povo, é agradável essa fé em Jesus. Porque é um contraste com a fé que era pesada. Agora vamos correr, senão não entra onde eu tinha que entrar. Que é o vosso culto racional. A palavra culto vem de latreia, no grego, que é serviço. Então, cultuar a Deus é um serviço. Não é você, eu vou no culto. Isso aí é uma coisa que entrou na mentalidade desde a Reforma Protestante. Eu vou no culto. Eu estou indo cultuar a Deus. A pessoa entende o quê? Que está vindo para a igreja no domingo à noite, coisa do tipo. A ideia de cultuar a Deus é um serviço. Reunir num lugar como esse é uma celebração. Mas o culto a Deus acontece aonde? No dia a dia. Depois você continuar lendo os capítulos posteriores, ele vai falar como que você cultua a Deus nos relacionamentos, com os governantes, no contexto eclesiástico. Então, cultuar é servir. E aí aquela frase bonita que eu vivo repetindo. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Vou repetir. Se você não vive para servir, você não serve para viver. A questão é, a sua vida serve as pessoas? Você tem serventia? As pessoas olham para você e falam assim, puxa vida, essa pessoa é tão especial para mim. Se você não vive para servir, mas quer ser servido, tudo vem a mim o meu reino,
você não serve para viver. O culto a Deus tem a ver com pessoas que servem umas às outras. Caminhando agora para o término, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer ter esse culto racional? Você quer ter esse sacrifício? Você quer experimentar dessa transformação de Deus que só o Espírito faz? Qual que é a tua resposta? Não vos conformeis com este século. O que é a palavrinha século aí? Com esse mundo, com essa era, com essa estrutura. Não se conforme com isso. Seja um inconformado. E a palavra conforme aqui, ela é bem didática, é forma mesmo. Você assumir a forma de algo. E o termo vem de esqueleto. Você vai assumir a aparência deste mundo. Cuidado, porque no dia a dia você é convidado, às vezes, a ceder e abrir mão de princípios preciosos que você crê, para ser parecido com o mundo, para ser aceito por alguns grupos, para poder ser beneficiado. A questão é, quando é não, não abra mão do não e bata o pé e fale não. Não se conforme, não ganhe a forma de um sim que você sabe que é danoso, que a médio e longo prazo pode destruir o que há de principal na sua história e principalmente corroer a tua fé. Não assuma a forma. Tem gente que está muito mais num formato do mundo do que num formato dessa espiritualidade, um sacrifício vivo. Você é mais parecido com o quê? Com Jesus, que é o que Paulo está trabalhando? Ou você é conformado, assumiu a forma do mundo? E a figura do mundo tem nada a ver com a figura de Jesus. Será que as pessoas olham para você e veem que forma em você? Paulo vai dizer, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformação aí é metamorfo. É uma ideia de uma metamorfose que de fato acontece na vida da pessoa. Eu não quero assumir essa forma, mas eu quero uma outra forma. Só para você entender, essa palavrinha aí, transformai-vos, ela aparece lá em Mateus. A referência, deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu colei. Mateus 17:2. Dá uma lidinha, por favor. Alguém leia. Mateus capítulo 17, versículo 2. Vamos entender o que é essa transformação que Paulo está dizendo que tem que acontecer em nós. Essa metanoia. Vamos lá? Alguém leia? Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 2. Esse texto refere-se ao quê? A experiência de Jesus na transfiguração. E Paulo está dizendo, o que aconteceu com Jesus precisa acontecer com a gente. E essa transfiguração tem a ver com um brilho que há em nós que ofusca aqueles que estão diante de nós. Como que eu faço isso? Com pancake? É pancake? Branquinho pancake? Com pancake? Não. É a ação do Espírito Santo que faz brilhar Cristo em nós. É essa transformação que eu preciso, que você precisa. É essa metanoia, essa mudança, essa ampliação da mente. É ver o mundo da forma que Cristo vê o mundo. Aí você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Até hoje o que nós trabalhamos, de domingo passado e nesse, o que é esse culto racional? Você quer cultuar a Deus? Eu quero. A palavra racional aí, gente, é uma tradução não muito boa. Porque a ideia de racional acaba despencando para razão. Um culto pensante, um culto racionalista. Não é essa
a palavrinha lá é logique, ou seja, um culto autêntico, um culto lógico, um culto coerente. Você quer cultuar a Deus de fato? Saiba que ele acontece no seu dia a dia. Se eu quero cultuar a Deus de fato, eu preciso me render e me apresentar totalmente ao Espírito Santo. Não apenas uma parte do meu corpo, uma parte do meu ser. Naquele contexto greco-romano, eles tinham um pensamento dualista, que o corpo é mau e o espírito é bom. E o espírito está aprisionado no corpo. Essa é a mentalidade grega ou greco-romana. A visão bíblica é que o nosso corpo pertence a Deus. No total do nosso ser, nós pertencemos a Deus. Não significa que eu vou apenas render parte da minha vida para Jesus. Se eu quero experimentar a vontade de Deus, eu preciso me render ao Espírito Santo totalmente, ser um sacrifício, entender que caminhar com Jesus não é sacrificar dinheiro, holocausto, mas é abrir mão daquilo que eu preciso, abrir mão e renunciar para a glória de Deus. É algo vivo, ou seja, constantemente fazer parte da minha vida. Há desejos que eu tenho que abrir mão para a glória de Deus. Vivo, santo, eu estou com pessoas me relacionando, amando, mas não significa que eu vá ser influenciado pela pecaminosidade dele, mas eu sou chamado para influenciar, e agradável. Esse é o culto racional, que vai fazer com que a gente experimente da vontade boa, agradável de Deus. Vamos ter um tempinho de oração agora? Talvez a tua oração essa noite tenha que ser: Espírito Santo, eu quero viver a tua vontade, porque a minha vontade só me fez quebrar a cara. Eu cansei de me machucar e machucar pessoas tentando viver a minha vontade, administrar a minha vida do meu jeito. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero experimentar a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Qual área da tua vida que você precisa simplesmente falar isso para Deus?